E aí, minha gente, shalom, shalom, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. O Instagram já vai começar a convidar as pessoas para chegarem aqui. Por isso tem esse gapzinho, tá bom? Toda vez que eu falo assim, eu tô falando aqui meio que sozinho. Então, o Instagram começa a convidar as pessoas e a gente começa a recebê-los e a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Não vou tomar muito tempo de vocês hoje, é só para dar algumas boas notícias. Carol, seja bem-vinda. Felipe Vaz, Danilo, pessoal que está chegando agora. Amém, Arapongas, Paraná, sejam bem-vindos. Deus abençoe muito o pessoal de Arapongas lá no Paraná. Amém, graça e paz. Graça e paz, Danilo. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui. Que alegria tê-los aqui. Gente, mas tá um frio aqui em Campinas. Não sei aí na cidade de onde você tá, mas aqui em Campinas. Ô, Dioninho! Amei, Dioninho! Que alegria você aqui comigo, meu irmão. Seja bem-vindo. Aline! Aline já faz parte de um grupo, né, que tá rodando. A Meire também. A Meire tá chegando aqui agora. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem. Eu não sei vocês aí, gente, mas aqui tá muito frio, tá? Aqui a gente tá, eu acho que 10 graus, quase agora, meu filho me falou. Então tá bem frio aqui em Campinas. Não sei com vocês aí. A tendência da noite é que caia muito, mas muito mais. Bom, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês. Shalom, shalom. Amém a todas as saudações. Jeffrey, um abraço para você, meu irmão. Um grande abraço para você, Jeffrey. Amigão, Deus abençoe sua vida. Que legal você estar aqui com a gente. Sheila, tudo bom? Seja bem-vinda. Danilo, lá do Ceará. Amém a todas as saudações. Rodrigo. Bom, vamos lá. A gente tem algumas coisas para a gente falar hoje. Óbvio, né? Que eu vou falar alguma coisa sobre Bíblia aqui. Além do Evangelho linha a linha, que a gente precisa falar algumas coisas hoje que são importantes. A gente também vai falar um pouquinho de Bíblia. Ah, e eu vou aproveitar. O Jeffrey está aqui com a gente. O Jeffrey fez uma pergunta muito, muito importante sobre a pele de texugo. Gente, isso é top demais. O Jeffrey, eu ia falar um assunto aqui, mas já que o Jeffrey entrou aqui na live agora, e a gente estava ontem, a gente passou uns momentos junto ontem, eu, esse irmão, mais um amigo nosso, o que acontece? Ele me fez uma pergunta sobre a pele de texugo que ia sobre o tabernáculo. Então o tabernáculo ele tinha 4 coberturas e uma das coberturas era a pele de texugo. Já já a gente vai falar sobre isso, tá bom? É rapidinho a live de hoje para dar tempo de vocês comerem a pizza de vocês, tá bom? Danilo de Ribeirão Preto, meu amigo, irmão, um abraço forte para você, para toda a sua família. Sejam bem-vindos. Vamos lá, gente. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar do nosso Evangelho linha a linha. Ponto número 1. No sábado passado eu disse que as duas primeiras pessoas que fizessem o Pix ia ganhar a apostila física, né? Em vez da apostila digital, que vai para todo mundo, ia ganhar a apostila física. E aí durante a semana eu comecei a pensar, poxa, mas todo mundo vai ganhar a apostila física. Eu pensando, tá? Todo mundo vai ganhar a apostila digital. E aí todo mundo vai ter a apostila lá no seu computador, no seu celular, enfim. Uma apostila? Não. Acho que as pessoas fizeram tanto esforço, né, para entrar lá e fazer o Pix e tal. Então eu decidi, Anderson Passos, eu vou mandar uma Bíblia King James para a Vanessa de Oliveira Naumann, que ela entrou e conseguiu fazer pagamento e já entrar às 22 horas e 31 minutos do sábado passado, e o Felipe da Costa Vendramini, que entrou às 22 horas e 30 minutos. Então, essas duas pessoas, ô Janinho, vão ganhar uma Bíblia King James cada uma. Então, uma na versão rosa, a King James 1611, uma na versão rosa e o Felipe na versão azul, obviamente. Então, depois eu converso com os dois pra gente falar sobre isso aí. Juquinha, seja bem-vindo, todo mundo, pessoal que tá chegando agora. Então, vamos lá. Gente, número 1, então, Pix, ele continua funcionando, tá lá no nosso story. Quem entrar no Pix já entra aqui no grupo, vai ter direito, né? Vai ganhar aí uma live muito, mas muito especial, uma semana antes, provavelmente mais de uma, né? Uma semana antes
do início das nossas palestras, que acontece no dia 22 de julho. A gente começa no dia 22 de julho, então a gente tem um gap aí, tá? A gente tem um grande gap aí para dar tempo de muita coisa e eu vou explicar por quê. Então, no dia 15, essas pessoas que já fizeram Pix, elas já entram nesse grupo. Eu estou mandando alguma mensagem bem bacana lá já dentro do grupo. O Rafael já colocou um devocional lindo dentro do grupo que as pessoas já ganharam de presente. O Pix é 659, tá bom? À vista, e já entra dentro desse grupo que a gente tá, né? Não que os outros não vão entrar, os outros também vão entrar. Porém, eles vão entrar no dia 22. No dia 21 a gente coloca eles. Todo o pessoal que vai pagar no parcelado. E no Pix, o pessoal já entra agora dentro do grupo. A gente está mandando sempre uma reflexão, alguma coisa durante a semana. O Rafael já colocou um devocional lá, já receberam uma apostila para conseguir ver. Enfim, é bem bacana o que está acontecendo. Então, de novo, as duas pessoas que ganharam uma Bíblia King James 1611 foi a Vanessa de Oliveira Naumann e o Felipe da Costa Vendramini. Isso aqui não foi sorteio, simplesmente eles foram lá e já conseguiram se inscrever no sábado. Então é o que chegou na frente, tá bom? Saudações a todos os irmãos que estão chegando agora. Outra coisa que é importante, além do Pix continuar, essas duas pessoas que a gente falou, deixa eu ver o que mais aqui que é importante, que eu preciso falar para vocês. Uma coisa importante, pessoal. Como começaram agora os pagamentos parcelados, o que acontece? A plataforma que a gente está usando é uma plataforma conhecida no Brasil inteiro, extremamente segura, extremamente sólida, extremamente responsável. E por isso mesmo, em alguns casos, ela está bloqueando alguns pagamentos, tá? O dinheiro volta para a pessoa não consegue fazer o pagamento mesmo tendo saldo. Mas por quê? Porque está acontecendo no final de semana, então, por segurança de vocês, a plataforma dá uma segurada, dá uma travada, tá bom? Para essas pessoas que estão tendo essa dificuldade de fazer no parcelamento, lá com o cartão de crédito, por favor, tentem fazer isso na segunda ou na terça-feira, tá bom? Porque no final de semana a plataforma, por uma questão de segurança sua mesmo, você mesmo que está pagando, uma questão de segurança da sua parte, eles estão dando uma travadinha aí nessa parte, tá bom? Todas essas particularidades de forma de pagamento tá lá no nosso story. Então, assim que acabar a live, vai tudo para lá, tá bom? No story, todas essas dúvidas que vocês estão colocando aí, eu vou colocar lá no stories, tá bom? Adilson, um abraço, um Adilson, grande amigo. Então, não se preocupem, pessoal que está tentando fazer o pagamento e o pagamento está estornando, é por uma questão de segurança. Aí, tentem fazer na segunda-feira à tarde ou na terça. Lembrem-se, nós temos ainda 35 dias para começar, tá? Então, todo mundo que quiser participar dessa incrível, mas eu falo incrível, gente, porque não tem algo melhor do que a gente mergulhar dentro, né? Dentro do Evangelho. Então, para mim é incrível porque desde 2015 eu faço isso. Então, Deus tem me ajudado muito com os grupos, nunca cobrei, mas agora a gente quer fazer um grupo maior e por isso existem outras questões que não é só a questão financeira, mas existem outras questões aí que acabou exigindo da gente fazer esse tipo de coisa, tá bom? Fazer essa cobrança justamente para poder ajudar essa taxa. Isso mesmo, Eliane, o que acontece? Algumas pessoas não estão conseguindo fazer o parcelado. Fica tranquila, minha irmãzinha. Fica tranquila, minha irmãzinha. É um problema da plataforma mesmo. E aí na segunda-feira à tarde ou na terça você faz. Lembra que você tem 35 dias ainda para fazer. Se não conseguir mesmo assim, não se preocupe. Pode me chamar no direct que a gente vai te ajudar devagarzinho, tá bom? O que tem com o Rafa aqui? Eu mesmo não consegui, deve ser isso então. Até mandei uma mensagem pro Rafa. Isso, tadinho do Rafa. O Rafa tá correndo mesmo, ele tá correndo bastante. Mas não se preocupe, calma, tranquilidade. Pode até esperar um pouquinho, não precisa fazer pagamento agora no final de semana. E aí a gente tenta fazer na segunda-feira. Eu até mando um story dizendo, pessoal, tá tudo liberado, vai nesse link aqui que vai dar tudo certo, tá bom? Então não se preocupe, todo mundo, Eliane, nos perdoe, tá bom? A gente tá fazendo com todo o carinho do mundo e a plataforma, por segurança, criou essa barreirinha aí, mas a gente vai dar tudo certo. Ó o Rafa aí, ó, vai dar tudo certo, né, Rafa? E a gente tá trabalhando muito, eu tô tão feliz, gente, de verdade. Eu falei pro Rafa e falei pro irmão que tá ajudando a gente com o Marte. Aliás, o Marte, um grande abraço aqui pro Wender. O Wender tava com um robozinho. Gente, deu um probleminha no robozinho. Ele acabou entrando... Não é probleminha, foi uma questão de configuração mesmo, né? E teve um errinho lá, acabou...
o meu Instagram seguindo outras pessoas que falam, eu nem conheço direito o irmão Anderson, o Anderson está me seguindo aqui. Foi uma questãozinha do robozinho, peço perdão também, já foi corrigido, tá bom? Foi com todo o carinho do mundo que a gente corrigiu e conselhos que nós ouvimos de amigos, de pessoas boas que estavam com a gente, então foi super top. Vai ter parcelamento no boleto também. Ó, gente, o Rafa tá sendo requisitado, né, gente? Mas ele é tão bonzinho, né? O Rafa, ele acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Norma, você tá ansiosa? Imagina eu também tô muito ansioso. Gente, depois de a gente falar tudo isso, eu trazer essas explicações para você, colocar tranquilidade no seu coração, fiquem tranquilos. Aqueles que fizeram o pagamento, que por acaso o dinheiro estornar, é só nos procurar, me chama no direct, ou chama o Rafa aí naquele número que é o número do Pix, que também é o número do Rafa. Então é só chamar, irmão, assim, como que faz? Andrelei pediu para saudar o irmão. Ô, Andrelei, Deus abençoe, Deus abençoe. O Rafa falou que hoje ele vai dormir em nome do Senhor Jesus, que esses dias ele não tem dormido. Tá bom, gente? O Rafa é uma bênção e ele que está responsável por tudo isso. Se tiver que puxar a orelha, puxa do Rafa, tá bom? Bom, vamos lá, já que a gente está agora aqui, né, e a gente conseguiu esclarecer algumas coisas, toda essa questão de pagamento no Pix, parcelado, boleto, a gente vai subir todas essas informações no nosso Story, vai estar tudo lá no nosso Story e nosso Reels, tá bom? Para quem quiser tirar as dúvidas, tá tudo lá. Eu tô ansioso, o Bruno tá ansioso, tem muita gente ansiosa, vai ser muito top. Gente, eu fico emocionado, por quê? Porque eu conheço o método, esse método é um método que eu criei. E eu juntei 3 coisas importantíssimas no método de aprendizado. Então vai ficar simplesmente fantástico. Fantástico. Vai ser muito top. Eu tenho certeza que a gente vai se emocionar muito. Eu tenho certeza que a cada passo dentro do Evangelho a gente vai chorar muito. A gente vai se dobrar, mergulhar, poder se prostrar diante da palavra de Deus de uma maneira ímpar, diferente, de uma maneira que tenho certeza vai tocar nos corações e principalmente vai transformar vidas, que é o mais importante de tudo, transformar vidas, tá bom, gente? O valor parcelado continuar com desconto para quem já tinha reservado, sem dúvida alguma, Edmilson Santos, vão sim, o valor do parcelado ele vai continuar com aquele desconto da semana passada, justamente por causa desse probleminha que a gente teve, tá bom? Então a gente vai ajudar para que ninguém tenha prejuízo nessa parte, tá bom, meu irmão? É isso aí, então é para tranquilizar vocês, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? O Pix é o que tá dando certo até agora, então quem quiser fazer pelo Pix, à vista 659, já tá no nosso Stories agora e top. Luz Cleide, seja bem-vinda, minha irmã. Você já está no nosso grupo, fique tranquila que logo eu tô meio assim perdendo sono, né? Esses dias a gente perde um pouquinho de sono, porque a gente fica ansioso mesmo, a gente não vê a hora da gente começar, mas vai ser top, eu tenho certeza que vai. Vamos lá pro assunto do nosso irmão que eu tava falando para vocês ontem, né? Eu falei para vocês que eu tava com ele ontem, o Jeffrey me fez uma pergunta importantíssima sobre a pele de texugo, tá bom? Tem canal no YouTube, é só entrar no YouTube. Anderson Passos Oficial, tá lá, é muito top também, então é só entrar lá, aperta o sininho que já tem algumas novidades bacanas lá, tá bom? Wender, se você tiver aí, adiciona um comentário aí com o caminho ou o link do YouTube, tá bom? Por gentileza. Não vai ser pelo YouTube, Lu Andressa, não vai ser, a gente vai usar uma outra plataforma, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar desse texugo primeiro, né? Já que a gente já tirou as dúvidas, tá todo mundo tranquilo agora. Olha o Johnny, gente. Olha o que o Corandim tá falando. Johnny Corandim, tive uma ideia, uma mentoria presencial com churrasco e Bíblia. Esse é um gordinho que só pensa em churrasco e só pensa em carne assada. Apesar que eu também gosto demais, tá? Deus abençoe, Miriam. A Miriam colocou aqui, ó, tá aí, @AndersonPassos _oficial. Se inscrevam lá, aperte o sininho, que sempre vai ter uma novidadezinha lá, tá bom? Principalmente quando a gente começar, porque quando a gente começar, eu vou pegar aquelas partes assim que realmente faz todo sentido, que pode, a gente coloca lá, tá bom? O que foi, Rafa? O que o Rafa tá falando aí, gente? O que o Rafa tá falando aí, Rafa? Bom, Johnny top. O Rafa e o Johnny na cozinha, eles são fantásticos, tá? Vamos lá, Rafa e Johnny na cozinha. Rafa e Johnny na cozinha não tem pra ninguém. E falando de escritura, Bíblia, meu Deus do céu, nós não para nunca.
Eita glória! A Aline que tá lá no Japão. Aline, você lembra do cheirinho do churrasco brasileiro, né? Vamos lá para Êxodo 26:14. Eu vou usar uma Bíblia agora, uma King James, tá? Êxodo 26:14. Se você tiver a Bíblia comum, aí ó, pode ser a Bíblia, ó, a minha Bíblia antiga aqui de cooperador de jovem, ó. Essa aqui é a minha Bíblia que eu usava quando eu era cooperador jovem, ó. Top, né? Vamos lá. Eu tenho ela até hoje aqui, gente, com todo carinho do mundo eu guardo. Vamos lá, eu vou abrir nessa então aqui, que é a Bíblia comum, a Bíblia que você deve ter na sua casa, tá? Abram a Bíblia de vocês aí em Êxodo 26:14. Olha que coisa fantástica. Êxodo 26:14. Vamos lá, Êxodo 26:14. O capítulo 26 vai tratar das cortinas do tabernáculo. E por que tabernáculo? Tabernáculo, ele precisava ser desmontado, porque o povo estava se deslocando pelo deserto, ou seja, saindo do ponto A, indo para o ponto B, passando pelo meio do deserto. Ponto A, Egito. Ponto B, Canaã, a terra que Deus tinha jurado dar aos seus pais, né? Qual a Bíblia será usada no curso? A Bíblia que você tiver. Pode ser a Bíblia que você usa na igreja, pode ser a King James, pode ser NTLH, a Bíblia que você tiver na mão, tá bom? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Não precisa adquirir uma Bíblia nova para participar das palestras, tá bom? Então vamos lá, o que que acontece? No capítulo 26, são as cortinas do tabernáculo. Então, aquilo que vai cobrir o tabernáculo. Como eu estava dizendo para vocês, o tabernáculo ele precisava se movimentar pelo deserto. Por quê? Estava saindo de dentro do Egito e tinha muitos quilômetros para chegar até Canaã. Foram 33 acampamentos. 33 acampamentos em 40 anos. Eles tiveram que fazer. Então esse tabernáculo ele era montado e desmontado, montado e desmontado. E a parte de cima dele, a cobertura desse tabernáculo, que depois virou o templo de pedra, o templo de Salomão, a construção do templo de Salomão, ele tinha um porquê. Então qual era o porquê da construção desse tabernáculo? Era algo que Deus tinha pedido para Moisés e disse o seguinte: Moisés, faça o tabernáculo para que eu habite no meio do povo. Então o tabernáculo é um sinal. Eu não vou habitar dentro do tabernáculo. Eu vou habitar no meio do povo. Então eu vou ficar no meio do povo e o tabernáculo é um sinal da minha presença no meio do povo. Então prestem atenção. A presença de Deus estará no meio do povo e não no tabernáculo, na parte física, mas no meio do povo. Tá bom? Vou deixar a live gravada assim. Vem comigo aqui agora. Êxodo 26:14. Olha o que está escrito, que verso fantástico. Eu, pelo menos, acho fantástico. Farás também a tenda, uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Gente, vocês já viram um texugo da vida ou não? Vocês já viram um texugo? Texugo, conhecido como texugo do mel. Na África ele é quase onipresente, ele está em quase todo o continente africano, em muitas partes da Ásia. Algumas traduções vai aparecer como se fosse um golfinho ou um parente do golfinho, para ficar mais simples de entender, tá? Por que que eu discordo um pouco desse tipo de tradução, apesar de no hebraico parecer uma das duas coisas ou ser muito parecido na hora da tradução? Justamente porque esse animal, o texugo, ele, como eu disse, ele é quase que onipresente na África, ele está em todo lugar da África. Então é fácil de ser achado, diferente de um animal aquático. É muito, exatamente, Ivan. Ele enfrenta serpente e é por isso que o Criador faz uma alusão dele. É necessário que o Criador pegue ele. Olha que coisa fantástica. Então, o Criador, ele fala assim para Moisés: eu quero que façam coberturas. Então vai ser cobertura, primeiro, de linho fino tecido. Depois você vai fazer uma cobertura de pele de cabra. Depois você vai fazer uma cobertura de pele de carneiro pintado de vermelho. E, por fim, uma cobertura de pele de texugo, gente. Então é um bichinho pequenininho, depois vocês procurem no YouTube, é top. Chama texugo do mel. Por quê? Ele é um animal pequeno. Aqui no Brasil a gente pode comparar ele com um gambá, como se fosse um gambá. Só que ele é extremamente forte, ele é extremamente raçudo mesmo, ele vai pra cima. Ele enfrenta leão, ele enfrenta leoa, ele enfrenta crocodilo e ele é um bichinho pequenininho. E aí, para vocês terem uma ideia, o que acontece? Olha como o sistema imunológico dele funciona. Ele é pequenininho e eu acho lindo como
como que o criador olhou para esse animal. Ele é tão feinho, mas ele é tão feinho. Depois vocês pesquisem, texugo do mel. Por que texugo do mel? Porque na África eles amam mel. Então eles sobem nas árvores e abrem as colmeias para pegar o mel. E aquelas abelhas africanas vão picando eles, picando o focinho. Não dá nada, porque o sistema imunológico deles é altamente poderoso, é muito forte, é muito forte. Pra você ter uma ideia, sabe o que eles dão para os filhotes comer? Escorpião, gente. Eles dão escorpiões para os filhotinhos deles comerem. Então os escorpiões vão lá picando o focinho imagina a dor, deve ser uma dor tremenda. Imagina a dor de picada de abelha africana, deve ser uma dor tremenda, mas eles vão se acostumando e o sistema imunológico deles vai ficando cada vez mais forte. Chega um momento que eles começam a devorar taipãs, naja, cobra do deserto, aquelas cobras altamente peçonhentas. A ideia é ir lá e devorar essas cobras, né? É um banquete para eles devorar esse tipo de serpente. E a serpente às vezes pega nele, machuca, dá picada, principalmente no focinho, que é a parte mais exposta. A parte da pele, a parte de cima do couro dele é extremamente duro, mas a parte da barriga e do focinho é mole, porque ali está a boca. Então a serpente muitas vezes pega naquela região. O que vai acontecer? O veneno da serpente cai na corrente sanguínea e depois que ele vai lá e morde a serpente, ele tem ali mais ou menos uns 30 segundos ali, mais ou menos até o veneno entrar dentro da corrente sanguínea, ir para o coração e para o pulmão, ele tem mais ou menos uns 30 segundos para pegar essa serpente e abocanhar ela na cabeça. Qual a ideia? Matar essa serpente. Por quê? Porque agora ele vai entrar no processo de coma. Ele entra em coma. O corpo dele começa a entrar num processo de coma, gente. É incrível o que eu tô falando para vocês. É isso que acontece. Por quê? Porque aquele veneno está na corrente sanguínea. Os batimentos cardíacos dele diminuem. O coração, quer dizer, começa a bater bem mais devagar. A corrente sanguínea diminui e devagarzinho ele vai adormecendo como se ele estivesse entrando num coma por causa daquele veneno. Por que que o Criador quis a pele desse animal em cima do tabernáculo? Feinho, que dá dó, pequeno, geralmente anda ensanguentado, porque ele sempre está mordendo alguma coisa e tirando sangue de alguma coisa, então ele está sempre ensanguentado ou levando picada no focinho, então sempre tem sangue no seu rosto. É um animal feinho, né? E pequeno, só que ele tem essa capacidade. Ele mata a serpente mais perigosa, as mais perigosas que existem na África. Tá, o que isso tem a ver em alusão ao Novo Testamento? Porque diz que a lei, lá em Hebreus está escrito, a lei não é a visão perfeita das coisas, mas uma sombra. Qual animal? Texugo. Chama texugo. Texogo. Texugo, isso, texugo. Ou texugo do mel. Texugo ou texugo do mel, tá bom? O que acontece com esse animalzinho? Então, ele fica ali num processo de coma. E todo o corpo dele... Gente, é top. Depois o corpo dele começa a reagir. Começa a reagir com as enzimas, começa a reagir num processo interno dentro do corpo dele. E mais ou menos, olha que top, e mais ou menos... meia hora, 40 minutos depois, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, ele se levanta. É como se ele ressuscitasse. É como se ele tivesse morto e ressuscitasse depois da picada da serpente. E sabe o que ele vai fazer com a serpente agora, que está do lado dele, que ele já tinha abocanhado? Ele vai devorar ela. Ele vai devorar essa serpente, vai ser o banquete dele. E por que o Criador quer a pele desse animal sendo a última parte da cobertura do tabernáculo? Sabe por quê? Abram a Bíblia de vocês em Isaías 53, verso 2. Isaías 53, verso 2 é fantástico. Isaías 53, verso 2. É muito forte isso. Por quê? Porque Jesus, quando está na cruz, glória a Deus, e está descendo sangue do seu rosto, por causa daquela coroa de espinho, quando ele está todo ensanguentado, porque ele leva uma surra de soldados romanos com chicote, que tinha osso na ponta, metal na ponta, e ele está todo desfigurado por causa de mim e por causa de você, por causa dos nossos pecados, por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Sem dizer que antes disso ele estava em cima do Getsemane, ou Getsemane,
o pico do Monte das Oliveiras, e lá Getsemane significa o lugar da prensa das olivas. Então, quando aquele líquido sai das azeitonas, pela gravidade vai descendo pelo Monte das Oliveiras, e aquela prensa, quando eles pegavam aquela prensa e colocavam toda a força ali com pedras, e ia soltando todo aquele líquido das azeitonas, é nesse lugar que Jesus vai orar. Jesus sobe em cima do Monte das Oliveiras para orar ali. E no momento que ele está orando, glória a Deus, é como se ele tivesse sido prensado. E o profeta diz, ele foi esmagado pelas nossas transgressões, por causa da minha transgressão e por causa da tua transgressão. Não é a tua obra que te salva, é a obra de Jesus. É a obra de Jesus que te salva pela fé que você tem nela. E olha o que vai acontecer. Lembra do texugo? Feinho, mas extremamente resistente. Olha aqui, verso 2, Isaías 53, 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Profecia sobre Jesus. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus diz assim, a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. Não é uma paz que vem através de comprimido, não é uma paz que vem através de um calmante, não é uma paz que vem através de um chá, não é uma paz que vem através de uma terapia, Isaías 53. Não é uma paz que vem através de uma massagem, não é uma paz que vem através de uma viagem, não. A paz de Jesus, ela vem pelo que ele já fez por nós. Quando você compreende o que Jesus fez por você, lá no madeiro da cruz, quando você compreende o que Jesus fez por você, quando ele sobe lá no Getsemane para orar, quando você compreende o que Jesus fez, quando ele vai parar dentro de uma prisão por causa de mim e por causa de você, o Filho de Deus, puro, santo, verdadeiro, passar por tudo que ele passou por causa de mim, por causa de você, quando você compreende que ele é arrastado por uma corte de soldados, 500 soldados puxando o Senhor, quando você compreende que depois de puxado, esses 500 resolvem humilhá-lo. Imagina o tanto de demônio que está ali, que ele tinha expulsado durante esses 3 anos de ministério, expulsado. Imagina o tanto de demônio que ele tinha tirado de dentro de pessoas. E agora esses demônios têm a chance. Esses demônios têm a chance. William, seja bem-vindo, meu irmão. William Guimarães, seja bem-vindo aqui à nossa live. Imagina a angústia, a dor que ele estava passando por causa de mim e por causa de você. E hoje nós estamos aqui crendo nesse milagre, porque esse é o maior de todos os milagres, o que ele passou por causa de nós. Por isso está escrito em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é a tua obra, não é a minha obra, não é o que você faz, não é o que eu faço, é o que ele já fez por nós. E quando nós compreendemos tudo que ele fez, e agora ele carrega essa cruz pesada, e pessoas atrás dele zombando, cuspindo nele, e de repente ele é colocado, essa cruz no chão, e ele é colocado sobre ela, glória o nome do Senhor, e são pregados nele escravo, glória o Senhor,
Senhor tanto na mão como nos pés, e aquela coroa de espinho, e agora essa cruz aos poucos vai sendo levantada, glória a Deus. E sabe o que significa isso para mim e para você? Sabe o que significa isso? Salvação. A salvação não é por causa do templo onde você vai, a salvação não é por causa do lugar físico que você congrega, independente de onde seja, que seja assembleia, congregação, batista, adventista, não é o templo, é o que Jesus fez por você. Porque se hoje todos os templos caíssem, se a sua fé está em Jesus, você continuaria dando glória, porque você é o templo vivo que tem boca e fala, anda, se movimenta. Lembra agora, vamos voltar lá atrás no Êxodo, por que o templo tinha que ser desmontado? Ele andava pelo deserto, o tabernáculo era um tabernáculo que andava. E por que peles? Porque ele tinha 3 camadas de peles, porque nós temos 3 camadas de pele. Sabe o que Deus estava querendo dizer com esse templo? Esse templo que andava é o mesmo templo que somos nós. Era disso que Deus estava falando, um templo que anda pelo deserto, que sai de um lugar de tristeza, de angústia, de dor, de infelicidade, de droga, de prostituição, e atravessa o deserto da vida até chegar na Canaã, o lugar onde Deus preparou, glória ao nome do Senhor, até nós chegar nessa Canaã, esse templo. E por isso a cobertura, porque a última parte tem que ser de pele de texugo. Por que essa cobertura tem que ser de pele de texugo? Porque essa cobertura está sobre nós, não é à toa que a tampa da arca onde ficavam os mandamentos chamava propiciatório, era feito de ouro puro propiciatório, porque já era o símbolo da santidade de Jesus, a santidade de Deus. O ouro puro é santidade de Deus. Quando João falou, eu vi uma praça de ouro puro, transparente como cristal. Onde você viu um ouro transparente, gente? O ouro da terra não pode ser transparente. Quando você olha para o ouro, é um metal, você não consegue ver do outro lado. Mas João falou ouro puro, transparente, como um cristal. Era a santidade de Deus, transparente, ou seja, agora a gente está diante dele, nós conseguimos compreender coisas que antes nós não compreenderíamos. E isso João viu no Apocalipse. Então, quando eu pego o tabernáculo e compreendo essa passagem do homem, a vida do homem, o tabernáculo andando, olha aqui, o tabernáculo anda, ele anda do ponto A, Egito, para o ponto B, Canaã. Somos nós, a nossa vida, e a cobertura é Cristo. Nós estamos debaixo dos seus cuidados. Por isso o judeu usa quipá. Ele coloca uma quipá, lá atrás eles colocavam porque ele já sabia que tinha uma autoridade sobre a sua cabeça. Então o judeu, quando coloca uma quipá, ele entende que Adonai, Jeová, Yahvé, Hashem está sobre ele. Então por isso a quipá. E nós entendemos que Cristo está sobre nós. Por isso está escrito lá em Coríntios, glória a Deus, que a cabeça de Jesus é Deus. A cabeça do homem é Jesus, e Jesus é a cabeça da igreja. Ele está sobre nós como essa cobertura. E por isso a pele de texugo desse animal, que ele é morto por uma serpente, e ao mesmo tempo na sua batalha ele consegue matá-la. Para quem pegou a live do começo, depois ele ressuscita e consegue estraçalhar com essa serpente, consegue acabar com o resto de vida que está nela, porque nele tem algo especial que Deus colocou dentro desse animalzinho chamado texugo. Ora, a lei não é a imagem perfeita das coisas, mas a sombra dos bens. A sombra dos bens. Vou falar de novo. A sombra dos bens futuros. E o nosso bem futuro se chama Jesus. Se você conseguir dar glória para Deus, glorifica o teu Deus. Porque através dessa obra, a salvação chegou até a minha vida, até a tua vida. A maior obra de todas é a obra que Jesus fez na cruz por nós. Quando nós compreendermos esse amor, essa obra, então nós vamos estar compreendendo um pouco do Evangelho, porque o Evangelho é algo glorioso, porque ele não vai falar só dessa obra, mas falar de quem a gente era, onde a gente está e onde nós vamos estar por causa desse amor. Não é o meu amor, embora eu tenha por ele, mas o amor dele por mim. Como está escrito em Romanos, glória a Deus, em Romanos está escrito, né? A gente lê tanto, né? Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, mas no final tem um verso lindo. Lindo, lindo, lindo. Nada nos separará do amor de Deus, que está em mim, que está em você, que está na igreja.
nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vive. Glória a Deus por isso. Feliz de estar aqui com vocês. Quem não viu a live toda, volta lá no comecinho, vou deixar salvo aqui. Voltando rapidinho aqui ao nosso assunto do nosso encontro a partir do dia 22, para quem entrar no grupo. Pix continua acesinho lá, tá bom? Quem quiser entrar no grupo ainda hoje, o Pix está funcionando 100%. A questão do parcelamento, ainda tem algumas pessoas que estão voltando, que não estão conseguindo fazer, mas o Rafa está aqui com a gente e se Deus quiser na segunda-feira, quem não conseguiu fazer, a gente vai conseguir deixar tudo certinho, tá bom? Junto com essa plataforma que, por segurança, às vezes cancelou um pagamento seu ou de algum amigo seu que tentou fazer, tá bom? Aqueceu meu coração, o texugo é forte demais, Rafa, sem dúvida alguma, o texugo é forte demais. E aí, vamos lá, abram a Bíblia de vocês em Números capítulo 4, verso 6. Números, já lá na frente, Números significa no deserto, né? Enquanto eles estavam andando no deserto. Números, então, capítulo 4, verso 6, olha aqui, que lindo. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, que não era um texugo só, texugos, para dar o tamanho. Lembra que ele era pequenininho? Então tinha que costurar várias peles de vários texugos. E sobre ela estenderão um pano, todo de azul, e lhe meterão nos varais. Em cima da pele de texugo, um pano todo azul. Então, o texugo estava simbolizando o sacrifício de Jesus e o poder de Jesus. Lembra? E agora um manto todo azul por cima. Por quê? Porque Davi já tinha dito, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Porque é o lugar que ele está agora. É o lugar que o nosso mestre está agora, à direita do nosso Deus Pai, intercedendo por mim e você e recebendo as nossas orações. Deus abençoe muito você. Lá no nosso story tem as informações que você precisa sobre esse grande ajuntamento que a gente vai ter, se Deus quiser, a partir do dia 22 de julho. A gente está muito empolgado. Espero que você esteja junto com a gente nessa jornada que vai ser top, o Evangelho linha a linha. Espero vocês lá e lembre-se, a gente tem mais 35 dias para tirar. Se você não conseguiu fazer o pagamento agora, irmão Anderson, não consegui, estou em desespero. Não se preocupe, você não vai ficar fora. Irmão Anderson, eu tô aqui, tô com dinheiro para pagar e não consigo, tenho aqui no meu cartão e não consigo. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Vai ser uma vez por semana, a gente vai fazer uma live de entre 1h e 1h30. Eu sempre falo assim, gente, vai ser rapidinho aqui, né? Eu vou fazer uma live de 1 hora, mas nunca dá, é sempre mais, porque as coisas de Deus, a Bíblia nos empolga, pelo menos a mim me empolga muito, e eu tenho certeza que vai ter live que vai chegar em 2 horas. Eu falo isso porque eu já toquei 9 grupos e tem um grupo que a gente está agora, e a última live que a gente fez, acho que foi foi na segunda-feira, era uma live para ser 1 hora e foi 2 horas de live. Porém, essas lives vão ficar gravadas, tá bom? E aí as pessoas podem ver essa live a hora que elas quiserem. Então, por exemplo, eu não quero ver no sábado à noite que eu tô com gente em casa, a gente tá comendo uma pizza, tá fazendo um churrasco. A Meire tá aqui, ó. A Meire tá nesse grupo, né? O grupo de Atos dos Apóstolos. A Meire tá lá, a Meire pode falar melhor como foi isso, né? É uma experiência muito top. Quem mais está no grupo de Atos, que se puder escrever alguma coisa aí, escrevam. A Meire tá aqui, já colocou, verdade, é top demais. Se alguém puder escrever mais alguma coisa, tá bom? Jurandir, parcela em até 12 vezes, tá bom? Foi chique, né? O Gleiton também tá aqui. O Gleiton, Meire, faz parte desse grupo. Então, no dia 22, a gente começa esse novo grupo, 22 de julho. A Daiane também faz parte. A Rose também faz parte. O Alexandre também faz parte. A moçada tá tudo aqui, Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe por estarem aqui, viu? Do grupo. E aí, no dia 22 de julho, a gente começa esse grupo fantástico que eu tenho certeza que vai... o Ederson também tá aqui, tá no grupo. O Alexandre também tá no grupo, enfim. E aí a gente começa no dia 22. Para quem fazer o pagamento do Pix, no dia 15 já tem uma super live só para esse grupo. A Aline também tá no grupo. Vai estar nesse grupo, quem fez o pagamento do Pix já está no dia 15 junto com a gente, uma semana antes, para a gente fazer top, uma live chique, surpreendente para vocês, tá bom?
Salmo 23 e Salmo 121 no hebraico, nós vamos dar um mergulho. Nós vamos dar um mergulho nesses dois salmos, umas 2 horas de live no dia 15, para quem pagou no Pix, tá bom? Esse grupo top que tá pagando no Pix, a gente vai fazer isso daí e vamos dar um mergulho no Salmo 23 e Salmo 121, palavra por palavra no hebraico. Vocês vão ver que tem coisa, gente, simplesmente fantástica lá, que a ciência começou a descobrir agora algumas coisas, a psicologia começou a descobrir umas coisas agora e já está escrito por Davi, ó, há muito tempo. Essas coisas que a psicologia está descobrindo agora e já estava escrito no Salmo 121, por exemplo. Tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. Qualquer coisa, a gente está por aqui. E isso vai acontecer no grupo no dia 15, tá bom? O valor do Pix é 659 e já tá lá no nosso Stories. É o número de telefone, por quê? Prestem atenção, quem for fazer o Pix é só fazer o Pix naquele número de telefone que está lá no nosso Stories e já mandar o comprovante com o nome e telefone, celular, WhatsApp, porque nós já vamos te colocar nesse grupo, tá bom? Então, fez o pagamento no Pix, o mesmo número que você usou para fazer o pagamento no Pix, que é o número de um telefone, você vai mandar naquele número o seu nome completo, mais seu número de WhatsApp, ou o número do WhatsApp da pessoa que você quer que participe. Por exemplo, eu gostaria tanto que o meu filho aprendesse um pouco mais. Vai lá, você pode fazer o pagamento por ele, dá de presente para ele e pega o número do telefone dele e o nome dele e coloca lá, tá bom? Nesse telefone que a gente já vai acrescentar no grupo essas pessoas aí que já fizeram o pagamento no Pix, tá bom? Deus abençoe grandemente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama a gente no direct que a gente vai respondendo à medida do possível. Um ótimo final de semana para vocês, muita paz, muita prosperidade e se Deus quiser, logo logo a gente tá junto. Como chegar no meu story? É simples, é aqui no Instagram, lá no meu story vai ter todas as informações que o Ender já está colocando, nosso homem de marketing. O Ender já vai colocar lá, tá bom? Para vocês. Deus que abençoe grandemente. Uma pergunta importante. Você saiu da CCB? Imagina, gente. Vamos lá, uma coisa a gente precisa entender aqui, ó. Uma vez que nós estamos enraizados em Cristo, isso é importante eu explicar aqui, porque muita gente me pergunta, Anderson, você saiu da CCB? Eu acho que a maior parte dos meus amigos estão dentro da CCB. Muitos amigos. A minha família, a minha mãe é da Piedade há quase 30 anos, da obra da Piedade. O meu pai, ele congrega há muito tempo. Eu tenho muitos amigos dentro da CCB. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Luizinho do Caiobi, cooperador de jovem, muito amigo meu. Neuber, aqui de Hortolândia, parceiro, amigo, irmão. Aí o Luizinho falou assim, eu vou congregar no Neuber, queria te dar um abraço. O que vocês acham que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? Coloquei meu terno, coloquei minha gravata e fui congregar lá. Primeiro, para estar junto com as pessoas que eu amo e depois para dar um abraço no meu amigo Luizinho. Então, olha que coisa interessante. É um amigo, entendeu? Anderson, mas e aí? Então você está indo numa congregação? Não, eu sou de Jesus, irmão. Se eu sentir alegria e tiver vontade de congregar, por exemplo, na Igreja Batista, porque lá tem um irmão que eu amo, um amigo, eu vou lá visitar aquela igreja, qual o problema? Não tem problema, eu estou em Cristo, tá bom? E sim, sempre que Deus prepara, se Deus preparar, e eu saber que aquela igreja, congregação cristã no Brasil, que eu vou, é uma igreja onde o cooperador prega o evangelho, com certeza eu vou congregar lá, não tem problema nenhum com isso. A minha questão é pregação do evangelho. Eu vou onde tem evangelho. Se o cooperador, ancião, pregar evangelho, eu não tenho problema nenhum de congregar com ele. Agora, eu evito um pouco congregar em lugares independente da instituição, tá? Congregação, Assembleia, Batista, em lugares que as pessoas pregam o ego, pregam que você é o centro das atenções, pregam que você é o bambambam, pregam que você é o cara, sendo que você não é. Então, se alguém é alguma coisa, é Jesus Cristo, o Nazareno. É nele. Se o evangelho girar em torno dele, é o verdadeiro evangelho. Girou em torno de você, cai fora que você vai para o inferno com esse evangelho. Se um evangelho que gira em torno de você, se preocupe. Se preocupe, porque com certeza você está carimbando seu passaporte para o inferno. Agora, se é um evangelho que gira em torno de Jesus, ele é o centro, ele é o caminho, a verdade e a vida.
se é um evangelho em que Jesus é o centro de todas as atenções e não você, se é Jesus que merece toda a glória e não você, se é Jesus que os hinos são entoados para ele e não para você, se é o evangelho que não te vitimiza em nenhum momento, mas se mostra os teus defeitos, as suas má qualidades, e que te busca uma transformação interna para que você fique melhor como ser humano, para que você mude seus valores, para que você se aproxime mais de Deus, para que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo, esse é o verdadeiro evangelho. Então é o evangelho que gira em torno de Jesus. Girou em torno de você, fique esperto que você está carimbando seu passaporte pro inferno. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe grandemente. Saudação apostólica, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, no último verso. Eu falo último verso porque às vezes é o 12, às vezes é o 13, tá bom? Então, se puder ser lá com amém, eu espero que a sua vida seja muito, mas muito abençoada, cheia de paz para você, para sua família e para as pessoas que você ama. E a saudação apostólica de 2 Coríntios, capítulo 13, no último verso, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com nós todos. Amém. Deus abençoe grandemente. Foi uma alegria muito grande, especial estar com vocês. Uma noite de paz, um domingo de paz, de prosperidade, junto às pessoas que você ama. Fiquem com Deus.